Pessoal, a ideia aqui é diversificar os exercícios. Então vamos resolver alguns aqui. Aqui eu quero que você pausa no início de todo exercício para tentar resolver sozinho primeiro. E a ideia por trás desse primeiro exercício é calcular o coeficiente de atrito entre a geladeira e o solo. A geladeira está sendo puxada por uma corda, então vamos colocar todas as forças aplicadas nesse corpo. Então existe aqui a força de tração, existe aqui a força peso, existe aqui a força normal em contato com o solo. E como a tendência de deslizamento da geladeira é para a direita, existe agora a força de atrito atuando contrário a essa tendência de deslizamento. Tem três informações importantes fornecidas aqui: a massa da geladeira, a força com que ela é puxada, ou seja, a força de tração, e o movimento da geladeira acontece com velocidade constante. Essa expressão faz toda a diferença. Porque se a velocidade é constante, não existe aceleração. Então todas as forças devem se anular. Isso quer dizer que o peso é igual ao normal e que força de atrito é igual a tração. Então escrevendo isso, em Y normal é igual ao peso, e em X a força de atrito é igual a tração. A geladeira está em movimento, então a gente vai calcular o atrito cinético, dado pelo μ cinético vezes a normal. Isso aqui tem que ser igual a tração, 500 newtons. Como a normal é igual ao peso, a gente substitui aqui 200 vezes a gravidade, vamos usar a gravidade igual a 10. Isso aqui tem que ser igual a 500, o que vai me dar um coeficiente cinético de 0,25. Legal, hein? Esse número não tem unidade. Então, exercício simples para começar. Vamos ver mais um, então. Suponha que no plano inclinado essa caixa já está deslizando, então ela está se movimentando para cá. Três informações importantes aqui também. Massa da caixa igual a 5 kg, a inclinação 30 graus e, novamente, ela está deslizando com velocidade constante. Isso vai fazer toda a diferença no problema, porque as forças se anulam. E quem são elas? A força peso vertical para baixo, a gente vai decompor ela em Px ao longo do movimento e Py perpendicular ao apoio. Além disso, conhecemos a força normal e agora a força de atrito contrário à tendência de deslizamento. Vamos escrever assim. Maravilha. Então o peso ele foi decomposto, a gente vai olhar então ao longo dos eixos x e y. Então ao longo do eixo x, as forças devem se anular. Então ao longo do eixo x, o eixo x é esse eixo aqui paralelo ao plano, né? Força de atrito é igual a Px. E a gente sabe calcular o Px, que é o peso vezes o seno da inclinação, 30 graus. Usando gravidade igual a 10, a gente vai ter um atrito igual a 25 newtons. E em y a gente sabe que a normal é igual a Py, que é mg vezes o cosseno de 30. Aqui vamos arredondar para 43,3 newtons. Mas qual que é a necessidade de calcular a normal? Porque se a gente abrir a força de atrito, a gente encontra o coeficiente cinético, que é justamente o que eu quero encontrar. Então 25 newtons, que é a força de atrito, é igual a μ cinético vezes 43,3. O que vai me resultar um μ cinético de alguma coisa em torno de 0,58. Perceba que esse resultado é equivalente a você calcular a tangente da inclinação, 30 graus. Será que é coincidência? Tenta repetir todos esses cálculos com uma massa diferente e você vai encontrar o mesmo resultado. Tente analisar o porquê aí. Vamos ver mais um exercício aqui para variar um pouco. Este aqui envolve cinemática. A gente já conhece o coeficiente de atrito entre os pneus e a pista, 0,8. Se o automóvel trava os pneus e desliza até parar, vamos supor que a configuração final seja essa aqui, isso significa que no meio do processo atuou sobre ele um atrito contrário ao movimento que causou a desaceleração. Além do atrito, atuam sobre esse veículo o peso e a normal. Cuidado, não existe nenhuma força atuando para frente. A força resultante é o atrito para trás, contrário ao movimento. Por inércia, ele continua a caminhar para frente, enquanto uma força contrária ao movimento puxa ele na outra direção. Então no item A, se eu quero calcular a aceleração, eu vou usar a segunda lei de Newton. E a força resultante é o próprio atrito. Eu vou usar um sinal negativo para indicar que o atrito é contrário ao movimento. Então eu estou supondo que existe um eixo coordenado x aqui, apontando positivo para a esquerda. Vamos calcular a aceleração então. O atrito é um μ cinético vezes a normal é igual a massa vezes a gravidade, que é igual a m vezes a aceleração. Muito bem, você percebe que não foi fornecido a massa do veículo. Como existe massa em ambos os lados, eu posso cancelar a massa aqui, que a equação não sofre nenhuma modificação. E é por isso também que a massa do veículo não foi fornecida no começo do problema.
Isso indica que, se ele travar as rodas, a desaceleração vai depender apenas do coeficiente de atrito cinético, que é definido entre dois materiais. Então, tanto faz ser um carro ou um caminhão aqui. Se eles estiverem usando o mesmo pneu no mesmo asfalto, a desaceleração vai ser a mesma. Então, se eu continuar a conta, eu vou ter menos 0,8 vezes 10 igual a aceleração, o que vai me resultar uma aceleração igual a menos 8 metros por segundo ao quadrado. Esse menos indica que a aceleração é contrária ao movimento. E o item B agora faz uma pergunta com relação à cinemática. Se a velocidade do automóvel era 30 metros por segundo, qual é a distância percorrida até parar? No fundo, a gente quer descobrir o comprimento daquela marca de pneu que fica na pista quando o carro derrapa. E segundo as informações que eu tenho, eu vou usar a equação de Torricelli, onde o ΔS é o deslocamento final que eu quero descobrir. A velocidade final é 0, porque no fim ele parou. A inicial é 30. A aceleração é menos 8. E eu vou descobrir o ΔS. Se você fizer a conta correta aqui, você vai descobrir um deslocamento de 56,25 metros. É bastante coisa, porque esse coeficiente cinético é muito baixo. E a velocidade do automóvel era muito alta. Aqui a gente tem 108 km por hora, né? Então fica a dica aí de como misturar cinemática com leis de Newton. A lista de exercícios tem mais problemas como esse. Vamos ver mais um aqui. Já resolvemos esse sistema antes, sem atrito. Aqui eu quero calcular a tração no fio e a aceleração do sistema. O movimento do sistema é para a direita e eu vou aplicar as forças que eu conheço. No corpo A, eu tenho o peso dele. Eu também tenho a normal, vamos chamar de NA. Normal aqui igual ao peso. Mas existe uma tração no fio que é causada pelo corpo B. No corpo B existe a mesma tração no fio, apontado contrário à tração do A, é operação e reação. Existe o peso no corpo B e a normal no corpo B. Aqui é normal no B igual ao peso dele. Agora, como eles estão em contato com uma superfície com atrito, cada um deles vai ter uma força contrária ao movimento, que é o atrito cinético. Então, força de atrito para o B e aqui, força de atrito para o A. Com as informações que a gente tem, olha só, é possível já fazer essa conta. Então, força de atrito para o B é igual ao μ cinético do B vezes a normal do corpo B, que é 0,2 vezes a massa do B vezes a gravidade, que me dá 24 newtons. E repetindo a mesma conta para o A, só que agora usando o coeficiente de atrito do A e a normal do A, a gente vai ter 24 newtons também. E agora o processo continua sendo o mesmo que a gente sempre viu em aula. Então, aplicando a segunda lei de Newton no corpo A, a gente tem como força resultante a força F menos a tração menos o atrito A. Isso aqui tem que ser igual à massa dele vezes a aceleração que ele adquire. Aplicando a segunda lei de Newton no corpo B, a força resultante sobre ele é a tração menos a força de atrito sobre ele. Isso aqui tem que ser igual à massa do B vezes a aceleração do sistema. Aqui de novo a gente faz uma soma de equações, as normais se cancelam, sobra força F menos o atrito no A menos o atrito no B. Isso aqui tem que ser igual à soma das massas vezes a aceleração. Então eu vou ter 100 newtons menos 24 igual a 20 vezes A, que vai me resultar numa aceleração de 2,6 metros por segundo ao quadrado. É interessante você repetir toda essa conta sem os atritos, para você ver qual é a diferença entre as acelerações com e sem atrito. Eu vou substituir esse valor de aceleração agora na equação do B para descobrir a tração. Então, tração menos força de atrito B é igual a massa do B vezes a aceleração. Então, tração é igual a 55,2 newtons. Vamos olhar para um exercício agora um pouco mais complicado. Suponha que você tenha esse sistema aqui da figura. Existe atrito entre o corpo A de massa M e o carrinho de massa 4M. Os blocos A e B estão ligados por um fio e eles possuem a mesma massa M. Só que o corpo A está sobre um carrinho que pode deslizar sem atrito sobre o plano. Mas existe atrito entre o corpo A e o carrinho. De tal maneira que quando o B for solto, o corpo A desliza sobre o carrinho com atrito. Aqui a gente quer descobrir a aceleração do conjunto AB, que está ligado pelo fio, e também a aceleração do carrinho. Essas acelerações serão diferentes. Vamos começar aplicando força em todo mundo. Vou começar aqui pelo corpo B. Existe movimento aqui. No corpo B a gente tem a força peso menos a força de tração. Clássico, né? E aqui mais nenhuma força. Agora olha para o carrinho A.
existe a tração, mesmo módulo e oposta à tração no B, existe o peso e existe a normal. Bom, como a tendência de movimento do corpo A sobre o carrinho é para a direita, deve existir aqui um atrito contrário. Vamos chamar de atrito A. Então, olha só, sobre o corpo A de massa M, vou redesenhar aqui. A gente tem a tração, a gente tem a força de atrito A, peso e normal. Vou até fazer a tração aqui um pouco maior. Tá aí. Por quê? Porque o movimento é para a direita, então a tração tem que ganhar do atrito. Se eu olhar agora para as forças no carrinho, existe a força peso sobre ele, existe a força de normal que o solo aplica sobre ele, existe uma força normal que o A está empurrando ele para baixo, e existe uma força de atrito para a direita, que é o atrito A. Essa força de atrito aqui é a reação dessa outra aqui. Agora, como é que a gente pode calcular essa força de atrito A? Olhando apenas para o corpo A, a gente entende que essa força de atrito é o mi cinético entre as superfícies vezes a normal do corpo A. O mi cinético é 0,2 e a normal do corpo A é mg. É mais fácil analisar o corpo A do que o carrinho para calcular esse atrito. Mas agora, se a gente olhar para o carrinho, a gente vai perceber que a única força responsável pelo movimento dele é o atrito. Porque, afinal de contas, peso e normais estão se anulando ao longo do eixo Y. Então aqui a gente consegue responder o item A aplicando a segunda lei de Newton apenas no carrinho. Vamos colocar a massa dele aqui e a aceleração que ele vai adquirir. Vamos chamar isso aqui de aceleração car. Substituindo força resultante pelo atrito, 0,2 mg. Isso aqui é igual a 4m vezes a aceleração do carrinho. Aqui novamente eu tenho massa em ambos os lados da equação, então eu posso cancelar. Usando a aceleração da gravidade igual a 10, eu descubro que a aceleração do carrinho é igual a meio metro por segundo ao quadrado, legal? Agora, para responder o item B, vou fazer em azul. Para calcular a aceleração do corpo AB, basta montar a equação de ambos os corpos. No corpo B, a gente vai ter força resultante como mg menos a tração. A aceleração do sistema agora eu vou chamar de A. E no corpo A, eu vou ter tração menos o atrito, que é 0,2 mg. Se eu fizer a soma dessas equações, as trações se cancelam. Eu tenho mg menos 0,2 mg é igual a 2ma. Novamente aqui todos os termos possuem massa, então eu posso dividir toda a equação, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, pela massa. Então a aceleração do conjunto é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então o corpo A desliza sobre o carrinho com uma aceleração maior do que o carrinho, mesmo os dois andando para frente, para a direita aqui no caso. Legal? Então esses são os exercícios padrão que eu queria resolver com vocês. Agora vocês têm condições de fazer a lista e estudarem aí por conta própria. Um abraço!